Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor, para que sua pobreza nos assim enriquecesse. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo dizia Jesus a seus discípulos: quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E, se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos num tempo em silêncio, rezemos no íntimo do nosso coração. Também vocês, crianças, rezem no coraçãozinho de vocês. Peçamos ao Espírito Santo que nos faça alcançar a compreensão e a radicalidade desta palavra hoje. Supliquemos esta ajuda. Amém. Irmãs e irmãos, chegamos hoje ao capítulo 16 do Evangelho de Lucas. O Evangelho tem 24 capítulos. Estamos caminhando para o final. E já dos lábios de Jesus brotam sentenças breves, objetivas, que na cultura popular a gente diz na bucha, na lata. Se você não entender, volte a ler os 16 capítulos de volta, que vai ficar claro, porque estas sentenças são conclusões do caminho percorrido até aqui. Não se acomode na pretensão de que o fato de não ter entendido basta. O fato de não ter entendido, dizia São Jerônimo, é fruto de não termos dado a atenção que só a palavra merece. Dedique o tempo e a atenção necessária que a palavra pede, que ficará necessariamente claro o que vem quando a gente lê a palavra. Vamos lá? Nós estamos hoje no capítulo 16, a partir do versículo 10 até o 13. Só 4 versículos, que na verdade o capítulo 16 todo
de Lucas é dedicado ao tema da relação com a fidelidade a Deus e a relação com os bens deste mundo, entendendo os bens, a riqueza, o dinheiro, o poder, os prestígios, os privilégios que esses bens nos trazem. Como é que nós combinamos essa relação com as coisas deste mundo e com Deus? Esse é o nó. Esses 4 versículos de hoje concluem a parábola do administrador no capítulo 16, do versículo 1 até o 9. Jesus contou a parábola de um administrador infiel, que o patrão fica sabendo que ele cometeu alguns erros graves. Diz: presta conta que eu vou te demitir. Antes de prestar conta para o patrão, ele vai aos que devem para o patrão e faz um pacto com eles de corrupção. Pacto de corrupção. Quanto você deve ao meu patrão? 100 barris de óleo, de azeite. Põe 80. Quanto você deve ao meu patrão? 100 medidas de trigo. Põe 50. E o patrão fica impressionado, dizendo que esse cara é mesmo esperto antes, durante e depois da demissão. E aí Jesus conclui, e os 4 versículos que a gente vai meditar agora, conclui dizendo assim: os filhos das trevas, ou, para algumas traduções, os filhos da luz, os filhos deste mundo, ou filhos das trevas, são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Jesus não está elogiando a desonestidade, está fazendo uma crítica para o pouco empenho nosso que nos dizemos sermos homens e mulheres dele, da luz, do segmento dele. Essa é a questão. É uma crítica ao pouco empenho nosso. A gente sempre fica impressionado com as pessoas que querem fazer o mal, como elas alcançam níveis elevadíssimos de organização, de planejamento e estratégia para fazerem o mal, não são? Sempre. O mal, ele não é assim, por acaso. Ele é empenhado, ele é planejado, ele é projetado, com resultado, com eficácia. Basta a gente lembrar das barbáries, das notícias da semana. Lá em Santa Catarina, essa semana, um profissional, odontólogo, é roubado e o ladrão corta-lhe o dedo e leva o dedo dele com o cartão para o banco para... Olha onde nós chegamos. Olha, e eu pensava, Santa Catarina, que é um dos estados mais bem organizados em termos de distribuição de renda, de educação, de qualidade de vida. Chegamos nisso. O que Jesus está dizendo é: por que quem faz o mal se dedica tanto e nós, na fé, fazemos a coisa mal e porcamente dizemos assim: ah, mãe, tá bom, né? O que vale é a intenção. Ah, para as coisas de Deus, eu até poderia fazer melhor, mas tá bom, para Deus, tudo tá bom. Para Deus e para o bem, nós temos que nos empenhar infinitamente mais do que empenham-se os filhos das trevas, os filhos do mal. Vai ficar claro agora. Naquele tempo dizia Jesus a seus discípulos. Primeira sentença, versículo 10. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Primeiro sinal de que a gente é da luz
de que a gente não é empenhado para o mal, é que nós cuidamos tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. Nós não fazemos concessões, nós não sabotamos, nós não usamos de estratégia. Isso que nós temos orgulho e que deveria ser causa em muitas coisas, causa de vergonha para nós brasileiros, que nós nos orgulhamos de falar que brasileiro para tudo dá um jeitinho. Na maioria das vezes nós dizemos isso impressionado como quanto somos sabotadores das normas, das regras, dos critérios. Aqui, para Jesus, de fidelidade é o mesmo que justiça. Ser infiel para Jesus é ser injusto nas pequenas e nas grandes coisas. O oposto de ser fiel é injusto. É desproporção na balança. Segunda sentença, versículo 11. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? Quando a gente é desonesto, a gente justifica a desonestidade falando que o recurso que a gente usou para ser desonesto, mas isso já não era lá boa coisa mesmo, então vai logo, torra tudo, estoura tudo. Eu pensei, já que a coisa não prestava mesmo, faça não prestar até a última. Jesus diz que o movimento dos filhos da luz deve ser o contrário. Nós devemos olhar para uma coisa que tem origem má, origem injusta, um dinheiro injusto, por exemplo. Nós temos que ter modo, comportamento e atitude que transforma aquilo num uso justo, de fidelidade. Porque esse é o critério para não recebermos a confiança de quem pode dar para nós o verdadeiro bem. Se nós sonhamos em ter o bem verdadeiro, o critério para recebermos a confiança de termos em nossa vida o verdadeiro bem é a nossa forma de nos relacionar com o uso daquilo que tem origem iníqua, injusta. A nossa cultura, nós vivemos numa cultura cada vez mais degenerada de valores e fundamentos sólidos. Corrupção virou um elemento natural na linguagem. Você não vê acusado de corrupção ter coragem de dizer: eu me arrependo profundamente, eu fui desonesto. Todos, de qualquer tendência, de qualquer ideologia, diz: não, é o modo seu de levantar suspeita sobre mim que está errado, não sou eu que estou errado. Então, nós colocamos sobre nós um olhar de correção que Jesus corrige. O que prova nossa retidão é que a gente dá conta de transformar o que tem origem má, um dinheiro injusto, em fidelidade, e ainda alcançamos a confiança para recebermos o verdadeiro bem. Terceira sentença para ser filho da luz, versículo 12. Se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Como é que eu e você nos relacionamos com o que é dos outros? Esse dos outros pode ser desde o lixo que eu jogo da porta do carro, não é? Ou na porta do vizinho,
a forma com que eu lido com o que é dos outros. Esse critério de uma sociedade egoísta, fechada em si mesmo, um direito absoluto à privacidade e à intimidade que aqui ninguém entra, Jesus pergunta: se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Vocês que são pais e mães, quando vão envelhecendo e vê um filho que não tem muito juízo na forma de administrar os bens, você começa a tramar uma forma de garantir que esse filho sem juízo, sem retidão, não se perca, porque você tem o pressentimento de que as coisas vão necessariamente darem estragadas quando ele passar a receber aquilo para o comando dele. Vocês pais e mães sabem disso. Todos nós temos em nossas famílias testemunhos terríveis, negativos, como também positivos, de gente que foi reto no que é dos outros. Aí, Jesus vai à origem da infidelidade, da injustiça, da desonestidade, do modo errado de lidar com o que é dos outros. Jesus vai à origem no versículo 13, com duas sentenças duríssimas. Vamos lá? Versículo 13. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Pronto. A palavra que a gente, quando é jovem e faz na igreja os encontros vocacionais, a palavra que antigamente se usava no discernimento vocacional para nós jovens era: você precisa rezar, escutar a palavra e discernir qual é o único absoluto que vai reger sua vida. Que de certa forma é: qual é o senhorio que pesará sobre você? Qual é o pêndulo que, independente da realidade que aparecer diante de você, outros senhores, qual é o pêndulo que sempre te inclinará para o lado daquele que você escolheu? Servir. Porque se você for caminhando na vida e tendo outros senhores e outras senhoras, entendendo aqui senhor como senhorio para aquilo que eu me inclino, a conclusão se dá na relação específica com os bens materiais, com o dinheiro, porque ele é modelo, é protótipo, mas isso aqui serve para tudo, no matrimônio, no casamento, inclinado a esta aliança do meu dedo, ela inclina para a aliança no dedo da Luana e do Bruno, amém? Qualquer outra proposta e sedução que aparecer, esta aliança se inclina para aquele lado. Esse é o senhorio do peso. Isso vale para o matrimônio, para a honestidade, para a retidão, para a fidelidade, em todas as dimensões da vida. Jesus vai dizer que o problema é o amor. Aqui, quando vira fonte de um afeto que inclina para uma realidade que está externa. E é este afeto que habita-me, que habita você, precisa ser educado, ser conduzido, ser disciplinado a se inclinar na direção do único absoluto que conta, que vem agora. Vamos lá? Brada, vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Sem chance. Servir a Deus e ao dinheiro, sem chance.
o senhorio de Deus sobre a sua vida não negocia com o senhorio do dinheiro. Aqui, dinheiro significa mais do que moeda, do que o que você tem na conta, no cartão. Dinheiro aqui é a personificação da potência que escraviza o mundo. Dinheiro aqui pode não ser necessariamente o poder do seu bolso, mas pode ser o poder do seu corpo, da sua forma de querer uma vida somente de conforto e de prazer. Tem gente que é escravo do dinheiro, sem ter nenhum amor ao dinheiro. Não tem um amor ao dinheiro, não tem apego ao dinheiro, mas também não trabalha e vive às custas dos outros. Tá certo? Tá certo isso? Isso não é desapego do dinheiro. Viver às custas dos outros. Não tem apego. O problema aqui é: que potência te escraviza, te domina? Que força se estabelece como força sobre você que te faz inclinar para o lado dela? Deus ou esta outra força, que aqui Jesus põe o dinheiro como imagem? Para alguns é o dinheiro, para outros é a preguiça, para outros é a alienação, ficar por fora de tudo que está acontecendo no mundo, na vida dos outros. Para outros é ser vítima e ser sempre um coitadinho que precisa da ajuda alheia, da compaixão alheia, se fazer de vítima e depender sempre de manipular os outros emocionalmente e de pôr todo mundo inclinado para o seu lado. Isso também é uma potência, é senhorio. Para outros é o orgulho, a arrogância, a presunção, a prepotência. Como é que o dinheiro pode se tornar um divisor na sua relação com Deus? Esse é o ápice da conclusão do Novo Testamento. O Evangelho de Lucas, especialmente, e as cartas paulinas trazem uma contribuição que corrige um vício que o Antigo Testamento desenvolveu numa leitura e numa interpretação errada que faziam do Antigo Testamento. Qual é o sinal da bênção de Deus para o Antigo Testamento? E que é muito usado na teologia protestante e nas igrejas evangélicas. E que muitos padres também vão para esse discurso. De fato, há muitas vezes repetido no Antigo Testamento uma ideia. Qual é o sinal da bênção que Moisés, que Abraão, que Isaac, que Jacó receberam? O sinal da bênção eram os bens. Se você ler, e Deus estava com ele, seja Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, qualquer um dos personagens, aí vai dizer que o sinal de que Deus estava com ele, ele tinha muitas mulheres, muito gado, muita terra, muitos escravos, muitos filhos. Essa é a síntese limitada que se faz do Antigo Testamento. O Novo Testamento vai ter um divisor. O Novo Testamento, a síntese da bênção não é se você tem bens, mas se você é bom. Tem diferença? Você pode ter muitos bens e ser bom. Você pode ter muitos bens e não ser bom. Você pode não ter bens e ser uma pessoa bondosíssima. E ser abençoada. Essa é a novidade de Cristo. Esta é, por excelência, a novidade de Cristo, que está na Bíblia como um critério para avaliar sua relação
com a expressão hebraica do ambiente do povo da Bíblia. Dinheiro é mamon. Mamon é ter o dinheiro como uma potência divina. Aquele para quem se sacrifica tudo para ganhar tudo. A proposta de Satanás na tentação, na terceira tentação que ele faz a Jesus, a primeira é transforma a pedra em pão, a segunda é faz do templo um lugar de distração, a terceira é o demônio leva Jesus num monte bem alto, mostra os reinos do mundo e a sua glória e diz para Jesus: tudo isso me foi dado, se te prostrares em adoração, tudo isso será teu. Paulo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 10, diz: de fato, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Repito, dinheiro aqui é mais do que o que tem no seu bolso ou na sua conta. O amor às coisas materiais, o amor ao senhorio das coisas deste mundo. Colossenses 3:5, Paulo diz: o amor ao dinheiro, isto é, a cupidez, é a idolatria. Esse é o conceito absolutamente novo. Imagine os mestres da lei, os fariseus, os judeus piedosos, homens empenhosos na lei do comércio. O judaísmo, se tem uma característica extraordinária no judeu, é a capacidade de fazer gambira, de enriquecer no comércio. E Paulo, que foi judeu, dizer para eles que eram tão rigorosos que não podiam esculpir imagens para ter no templo. Paulo diz: olha, idolatria é muito mais do que ter uma imagem esculpida no templo. Idolatria, diz Paulo, é o amor ao dinheiro. É transformar um objeto numa divindade. Por que que o dinheiro é tão perigoso? Por que que a relação nossa com o dinheiro é uma ameaça tão grande? É Amós, na primeira leitura, que vai ajudar a gente a entender. Vamos lá? Pega aí no seu folheto o profeta Amós. Número 6 do seu folheto. Eu até recomendo para você a leitura corrida ao longo desses dias. Daqui um pouco você vai entender por que que eu sugiro a você a leitura do livro do profeta Amós. Amós é um profeta que viveu entre 770 e 740 antes de Cristo. Israel, aquele paizinho pequeno, foi dividido em 2 reinos, do norte e do sul. Amós era um judeu piedoso aqui do sul, frequentava o templo de Jerusalém e trabalhava como peão, criando gado e plantando sicômoro. Deus um dia aparece a Amós e diz: Amós, sai daqui e vai para o norte, o reino de Jeroboão II, vai a Betel, porque lá em Betel, no meu templo, profanaram. Tinha o templo de Jerusalém e o templo de Betel. Deus fala para Amós: vai e profetiza contra as autoridades do meu povo, porque lá tem um chefe dos sacerdotes que se corrompeu, Amazias, e ele transformou o templo no lugar de culto e personificação do culto ao rei. Lá, Amazias, que é sacerdote, faz sacrifício aos demônios,
porque presta culto ao rei e não a mim. E Amós vai. Viaja lá do sul, vai para o norte, chega lá. Amós, o norte de Israel, é vizinho da Assíria. A Síria era uma potência que divide a parte norte com acesso para a Europa, Grécia e todo aquele acesso da Europa. E o que está em voga hoje, a região do Cáucaso com toda a Ásia. A Síria virou uma potência, a Síria dominou a Síria, que não é a Síria atual hoje, e virou uma potência. E abriu uma brecha para Israel produzir e exportar as coisas para a Ásia e para o lado da Europa. Uma rota comercial de primeira. Israel alcançou um sucesso financeiro poderosíssimo e enriqueceu demais comercializando o que se produzia na agricultura do Vale do Jordão. Amós fala, olha, a Síria dominou a Síria. Hoje está dando benefício para nós, deixando a gente passar por aqui para vender nossa mercadoria. Mas um dia vai nos dominar. E de fato, em 721, a Assíria invade o reino do norte e rouba como território para ela. Mas, voltemos a Amós, o que ele vai dizer lá quando chega no templo? Vamos? Você vai se assustar imensamente, porque você vai ter a sensação que abriu o WhatsApp, o grupo dos amigos, e pegou uma mensagem da fake news dos políticos falando sobre os outros. Ou uma notícia do site, do blog que você lê. Olha o que Amós diz. Leia. Ouvi isto, vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres da terra. Vós que andais dizendo, leia, igreja. Quando passará a lua nova para vendermos bem a mercadoria? E o sábado para darmos pronta saída ao trigo, para diminuir medidas, aumentar preços e adulterar balanças, dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandálias, e para pôr à venda o refúgio do trigo? Hã? Por causa... Entendeu? Entendeu? Parece que Amós estava lá em Betel, 15 dias antes das eleições, não estava não? Olha a denúncia do profeta. Vocês esperam a deusa lua nova passar para vender a mercadoria, porque pensa que a lua nova vai dar bênção sobre a mercadoria. Tudo culto pagão. Betel. Vocês esperam passar o sábado, o dia do Senhor, para dar pronta saída do trigo, diminuindo medidas, aumentando pesos, adulterando balanças. Dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandálias. Você ganha um pé da sandália antes das eleições e o outro dependendo do resultado. É atual, minha gente? É atual? Olha, eu sei do risco que eu estou correndo. Amós pregou isso lá em Betel, Amazias tramou e expulsou Amós de Betel. Domingo que vem a gente vai continuar lendo Amós e vai continuar lendo o capítulo 16 de Lucas, que é aquela parábola do pobre Lázaro e o rico avarento. Mas eu te recomendo, para te ajudar a preparar e discernir o seu voto, leia nesses dias o livro do profeta Amós. Amós estabelece um conceito novo na Bíblia, no Antigo Testamento, que Jesus vai resgatar e que vai ser a sentença que vai reger a doutrina social da igreja. O nome deste conceito teológico que Amós cria é
O que valida a autoridade política e o que valida o culto no templo é, pasmemos, se há justiça social. Se há pobres, humilhados, no lixo, na escória, na miséria, na violência, na morte. Se há pobres dominados por dinheiro, quem de nós imaginaríamos a gente confundir o padrão dos países do primeiro mundo que dão benefício, mas para potencializar qualificação profissional? Pedro está lá em Portugal, pode ajudar a gente nisso mais. Quem de nós imaginaríamos que nós chegaríamos a um ponto de ter, já caminhando para 30 anos, uma camada de gente no Brasil, um resto, uma sobra, que ganha benefícios do governo para ficar em casa e retribuir apenas com um voto no final do ciclo de cada 4 anos? Quem de nós imaginaríamos que nós teríamos uma potência que é o Brasil, na produção de grãos, a 3ª maior potência do mundo, com 3 em cada 10 famílias no Brasil passam fome ou privação de alguma alimentação básica. O Brasil é a potência do desperdício. 27 milhões de toneladas de alimentos se desperdiça por ano no Brasil. O total de desperdício de alimento que nós fazemos no mundo, em 2019, 931 milhões de toneladas de alimento foram desperdiçados. Isso daria para encher 23 caminhões de 40 toneladas cada um, que dariam 7 voltas de caminhões ao redor do planeta em alimento jogado no lixo. Então, nós temos pobres, nós temos gente passando fome, não porque não tem bens, não porque não tem riqueza, mas porque não tem gestão. Porque o produto interno bruto para nós, a riqueza do nosso país, não são as pessoas, são o enriquecimento de alguns poucos, que produzem uma fartíssima riqueza, inclusive financiados pelos governos, para essa riqueza ficar para poucos e para a gente exportar o alimento para fora e pagar para os pobres ficarem comendo mal, sentado dentro de casa assistindo televisão ou no celular, à toa, esperando só o dia da eleição. É isso que Amós está chamando, gente, 760 antes de Cristo, minha gente. Dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandálias, minha gente. Ou a gente pergunta, o nosso culto aqui na igreja, o que valida ele e o que valida as autoridades políticas nossas é se há justiça social. Se há dignidade. O Salmo diz, tão bonito, que Deus levanta da poeira o indigente, do lixo ele retira o pobrezinho, para fazê-lo assentar-se com os nobres. Esse é o plano de Deus. Ninguém no lixo, ninguém na poeira. Todo mundo tratado como nobres. Porque nobre é todo homem e toda mulher. Nós chegamos a um absurdo. De quase 70% ser contra o aborto, mas quase 50% ser a favor da pena de morte. Que contradição mais louca! Que racha no servir a Deus e ao dinheiro. Porque o Brasil é um dos campeões dos crimes contra a vida. O Brasil é um dos campeões, está na justiça, em crimes não elucidados. Matou, fica assim. Irmã, irmão,
Hoje é dia de você não enfiar a mão no seu bolso para servir ao dinheiro, mas deixar Deus enfiar a mão no seu coração e tirar do seu coração tudo que se tornou potência que escraviza você, que faz você viver uma religião indiferente com o sofrimento dos outros, uma religião a serviço dos poderes deste mundo. Hoje é dia de você permitir que Deus limpe seu coração dos apegos e dos afetos desordenados, que torna você escrava e escravo das trevas. Amém? Amém. Eu sei que é duro, sei das consequências que me virão, mas eu prefiro o desgaste de confronto com alguns de vocês ou com muitos, do que o desgaste da minha relação com o Senhor. Dormirei em paz. Amém. Incline a sua cabeça, peça ao Senhor a graça, não de concordar com o que eu falei. Peça ao Senhor a graça, muito mais forte do que concordar com o meu raciocínio, que é sempre limitado e fraco, mas que o amor de Deus seja mais forte no seu coração e não te deixe nunca servir a Deus e ao dinheiro. Arriscar sua vida achando que é possível servir aos dois. Peça dele a graça de servir a Ele, unicamente a Ele. Em tudo da sua vida, fale com Ele. Estabeleça uma aliança nova com esta palavra, com este amor de Deus por você, que te quer totalmente para Ele, e não divide você com as potências escravizantes outras, mas somente Ele e o amor dele em sua vida. Fale com Ele. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. A uma carreira a correr, uma vitória a alcançar, cada hora em meu viver, faz-me fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. A uma carreira a correr, uma vitória. Fiquemos em pé. Alcançar, cada hora. Deixe o folheto no banco, estenda a mão aqui para a cruz. Reze do seu modo, ou se te ajudar, reze comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu abro meu coração Eu abro meu coração e aceito esta palavra. e aceito esta palavra. Eu não posso Eu não posso servir a Deus e ao dinheiro. Servir a Deus e ao dinheiro. O Senhor me conhece, O Senhor me conhece, sabe da profundeza de minha realidade, sabe da profundeza de minha realidade, do meu coração, do meu coração, da minha alma. da minha alma. Conhece os meus afetos, Conhece os meus afetos, os meus apegos. os meus apegos. Eu te peço, Jesus, Eu te peço, Jesus, por seu sangue, por seu sangue, por seu espírito, por seu Espírito, liberta-me liberta de tudo que me escraviza, de tudo que me escraviza, de tudo que me torna de tudo que me uma torna pessoa indiferente uma pessoa indiferente com o sofrimento com o sofrimento dos outros, dos outros, com a desonestidade, com desonestidade, com a injustiça, com a injustiça, com a infidelidade. com a infidelidade. Cura-me, Senhor, Cura-me, Senhor, desta divisão interna. dessa divisão. Limpa-me, Limpa-me, faz-me fiel,
Faz-me fiel nas pequenas coisas, nas pequenas nas coisas, grandes coisas. nas grandes coisas. Eu quero servir a Deus. Eu quero servir a Deus. Eu quero ser servo de Deus, Eu quero ser servo de Deus. como o Senhor Jesus. Como o Senhor Jesus. Liberta-me Liberta-me de toda escravidão, de toda escravidão, de toda treva de toda treva que só me traz que só me traz infelicidade infelicidade e sofrimento e sofrimento para mim para mim e para os outros. e para os outros. Eu te amo, Jesus, Eu te amo, Jesus. e te sirvo, Eu Jesus. te sirvo, Jesus. Põe a mão no seu coração e agradeça, Jesus, todo o bem que você vai empenhar-se, dedicar-se a fazer, a praticar nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Toda fidelidade, toda retidão sua no amor a Deus, que não se divide com nada, com ninguém, só Ele. Agradeça esse amor, agradeça o bem que você pode fazer para um mundo melhor, para a sua família, para o mundo, para o Brasil, para o mundo.